a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Lucas capítulo 11. Queria te convidar você a abrir a Bíblia aí. Lucas capítulo 11, do verso 33 ao verso 36. Nós vamos meditar nessa parábola que Jesus conta aqui aos seus discípulos. Lucas capítulo 11, verso 33 ao verso 36. A Bíblia diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar oculto, nem debaixo de um cesto, mas sim a coloca no velador, para que os que entrem vejam a sua luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver em luz, sem parte alguma em trevas, ele assim será todo luminoso, à semelhança de uma candeia ou de um farol que te ilumina com o seu resplendor. Que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações nessa manhã de domingo. Todos que estão aqui presentes, que estão em casa, sejam tocados pela tua doce voz. Que não seja a voz de um homem, mas a voz do Senhor tocando nos corações. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que bom te encontrar nessa manhã de domingo. O tema da mensagem de hoje é: brilhe a vossa luz. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 33 ao 36. Nós nos deparamos com mais uma das parábolas de Jesus, a parábola da candeia. Jesus já tinha contado essa parábola em alguns capítulos antes. Capítulo 8 de Lucas, ele reforça e ele fala para os discípulos sobre a importância de ser luz para uma geração que anda nas trevas. E aqui Jesus, mais uma vez, ele vem a ressaltar para os seus discípulos esse ensinamento. Essas parábolas, elas foram contadas dentro de um contexto histórico acima de tudo, e nós precisamos entender isso. E elas compartilham de um tema comum. Jesus, ele queria ensinar para aqueles que estavam ali com ele, os seguidores, os judeus que vinham para ouvi-lo. Jesus estava, na verdade, querendo ensiná-los que se aproximava o fim da era judaica e se aproximava o início da era cristã, da era do evangelho. Jesus estava combatendo um pensamento religioso. Jesus estava combatendo os corações religiosos, e ele vem para ensinar sobre a transição de uma cultura judaica para uma cultura dentro do evangelho, de um ensinamento mais profundo de Jesus. Jesus estava ensinando sobre um novo padrão de vida. Os religiosos daquela época, eles conduziam a sua vida em cima de um padrão, mas Jesus vem para ensinar um novo padrão de vida. Alguns diziam: a lei diz assim, mas Jesus diz: mas eu digo assim, se você fizer assim, assim será. A maneira predileta de Jesus ensinar sobre essas verdades era usando parábolas. Então ele sabia que as pessoas gostavam muito de ouvir histórias. Então Jesus usava as parábolas para dizer verdades espirituais a um povo que precisava de uma mudança do seu coração, um povo que precisava adquirir um novo estilo de vida. Jesus estava ensinando sobre uma transição, sobre uma mudança. E nesta parábola, mais uma vez, Jesus ensina sobre uma transição. Jesus ensina sobre um novo formato de ser, um novo estilo de viver. Você sabe que em Mateus 5,16, Jesus estava dizendo ali: olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos possam ver as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Então o contexto da parábola de Jesus aqui, ele estava constatando a obstinada incredulidade do povo judeu, comparando aos gentios que passaram a crer na palavra de Jesus e seguiam a Jesus. E ao seguir Jesus e crer na sua palavra, eles se voltavam ao arrependimento.
ou seja, uma mudança de vida. Isso nos lembra, queridos, sabe, de uma coisa muito importante. Isso nos lembra que, embora sejamos chamados filhos de Deus, como os judeus eram, porque naquele período os judeus se achavam filhos de Deus, se achavam os que só eles poderiam e teriam direito de serem filhos de Deus. Mas assim como eles achavam nesse tempo, também nós temos essa convicção. Nós podemos, se não vigiarmos, perder a salvação e nos desviarmos do Senhor. Então aqui nessa parábola, Jesus compara o evangelho com a luz e a fé com um olhar saudável. Jesus faz esse paralelo e ele conta essa história usando elementos que são muito próximos ao dia a dia daqueles que estavam vindo. Ele usa elementos comuns de um lar. Na época, as pessoas tinham essa facilidade, hoje não. Hoje a gente fala de uma candeia, as pessoas não fazem ideia do que é e do que significa ou representa para uma casa. Mas aquele período era um elemento muito fundamental para o lar, era um elemento indispensável para a casa. Então Jesus gosta de usar elementos que são fáceis do nosso entendimento, porque o evangelho ele é muito simples. A gente é que complica demais, mas Jesus estava ali usando um elemento, sabe, muito importante, falando da candeia. Um elemento, ele usou um elemento comum para ensinar princípios que são espirituais, princípios do seu evangelho. Então deixa eu te dar um conselho, em dias de complexidade como nós estamos vivendo, em dias complexos, sabe, de muitas dificuldades, olha, escute, onde famílias têm se divorciado, famílias têm escolhido a separação, as brigas, sabe, o afastamento, aonde a fé se tornou algo muito relativo e ecumênico, aonde a fé se baseia em uma liturgia, aonde a fé se prende, sabe, a regras e a leis, aonde a sexualidade entrou no nível de libertinagem profundo, aonde a igreja ela se tornou talvez o segundo plano para muitas pessoas. Esse é um tempo difícil, é um tempo de muitas complexidades, mas escute, Jesus ele quer impregnar ou enxertar o seu evangelho no seu coração, porque o evangelho é simples, sabe, o mundo é complexo, mas o evangelho é simples, os dias são complexos, mas o evangelho é simples e mais, e a gente não pode tornar o evangelho algo complexo, a gente precisa entender as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, e obedecer e seguir. Tudo vem mudando à nossa volta, mas só uma coisa permanece, é a palavra de Deus. Tudo vem mudando, mas só uma coisa permanece e permanecerá para sempre, que é a palavra de Deus. Então aqui Jesus usa a candeia, sabe? Jesus usa um candeeiro. Ou seja, em outras palavras, Jesus usa um elemento como uma comparação de um farol. A candeia era o mais comum instrumento de iluminação em Israel. A candeia era o mais comum instrumento de iluminar uma casa. Naquele período as pessoas não tinham energia elétrica, então elas tinham candeias para clarear, para gerar luz a um ambiente de trevas e escuridão. Então todos sabiam muito bem o que era e o que representava a candeia. Para os nossos dias de hoje, seria como um celular. Todos tinham uma candeia em casa, todos tinham uma candeia em casa, assim como hoje. Quase todos têm um celular em casa. Se a gente tivesse que comparar uma candeia na sua funcionalidade, na sua importância, era como um celular nas nossas mãos hoje, que até a lanterna tem no celular. Então as pessoas entendiam muito bem quando Jesus ele estava falando sobre esse elemento. Quando Jesus contou essa história, que ninguém pode acender uma candeia e colocar debaixo de um alqueire, e colocar debaixo de uma cama. Ninguém pode ligar uma luz e tentar escondê-la. E Jesus queria deixar um ensinamento aí, e eu acho que esse ensinamento para a nossa vida hoje é muito pertinente e muito importante. E você sabe que a candeia, fazendo um paralelo com a nossa vida hoje, ela tem muita coisa em comum, porque a candeia ela é feita de uma botija que era fabricada de barro, de metal ou de outro elemento. Na candeia também existia um cordão que ligava o seu combustível até a sua extremidade. Esse cordão ele era enrolado, tipo um pavio, e na candeia também existia o combustível, que era o azeite ou o óleo, que fazia queimar o fogo e gerar a luz. Fazendo um paralelo a mim, a sua vida, é muito semelhante a mim e a você. Jesus, quando estava falando de candeia, ele estava falando de
nós. Jesus, quando estava falando de uma candeia para aqueles que estavam ouvindo, ele estava falando 2 homens. Estava falando exatamente daqueles que estavam ouvindo a sua palavra. Porque assim como a candeia existe uma botija, nós temos um corpo. Assim como a candeia existe um pavio que liga a extremidade à profundidade, nós temos uma alma. Assim como a candeia existe um elemento que precisa estar ativo para queimar um fogo chamado azeite, nós temos um espírito. E nós somos feitos de 3 esferas: corpo, alma e espírito. Então Jesus, ele é muito sábio quando ele diz assim: olha, não se pode ligar uma candeia. Ele está falando, não se pode inaugurar um tempo de luz na vida de alguém e essa pessoa se permanecer escondida, essa pessoa permanecer debaixo de um alqueire. Não se pode ligar uma candeia, não se pode ligar um farol e tentar escondê-lo. Jesus, ele quer falar com você nessa manhã de domingo. Jesus, ele quer ativar no teu coração um princípio que fará toda a diferença nessa geração. Sabe o que a gente aprende aqui? Se não tiver a presença do Espírito, que é o azeite, o pavio, que é a alma, não vai queimar para fazer o corpo brilhar nessa geração. Uau! Eu vou repetir para que você entenda. Se não houver a presença do Espírito, que é o azeite, o pavio, que é a alma, não vai fazer a ligação do profundo para o externo e fazer brilhar o corpo nesta geração. Nós somos chamados para ser farol neste tempo. Queria que você repetisse isso para você ou para quem está perto de você. Nós somos chamados para ser como um farol nessa geração. Você poderia dizer isso a alguém aí que está perto de você, na sua casa, ou escrever aí no chat: eu sou chamado para ser um farol nessa geração. Diga mais uma vez aí: eu sou chamado para ser como um farol nessa geração. Uau, você está vendo um farol aí? Você deve estar vendo na imagem um farol. É exatamente assim a sua função. Aonde você estiver, Jesus quer fazer com que você brilhe. É por isso que o tema dessa mensagem é: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. E olha, Jesus proferiu essa parábola para falar e contrastar aqueles que deveriam ter sido como um farol. Jesus está falando exatamente para aqueles homens, aqueles que deveriam estar sendo uma candeia, aqueles que deveriam estar sendo um farol, mas não estavam. Jesus, quando ele resolve falar uma parábola, é para desmistificar um falso ensino, uma falsa verdade. E ele estava dizendo: olha, vocês aí estão dizendo que são como um farol, vocês estão dizendo que são como uma candeia, mas não se acende uma candeia para escondê-la. Vocês estão dizendo que tem a luz dentro de vocês, mas não se acende uma luz para permanecer com ela escondida, para se colocar ela debaixo da cama, ou colocar um alqueire, uma vasilha em cima dela. Ei, preste atenção nisso, porque eu acredito que você não liga nenhuma luz na sua casa, ou você não liga a lanterna do seu celular, ou você não liga uma vela no dia de que faltou energia para você colocar uma vasilha em cima dela, para você esconder essa luz, para você colocar debaixo de um colchão, debaixo de uma cama. Que função vai haver a luz se ela permanece escondida? Assim era Jesus falando para aqueles que estavam ali. Jesus estava dizendo: que função tem vocês que dizem que são luz, mas permanecem escondidos, permanecem sem deixar essa luz brilhar ou clarear a vida de mais alguém? Uau, preste atenção nisso, querido. Olha, Jesus estava ali falando de candeia para todo aquele que tinha já a palavra de Deus na sua vida, porque estava ali os fariseus, estava ali os saduceus, estava ali judeus, estava ali religiosos que diziam que tinham a palavra, que obedeciam a lei, que seguiam a palavra de Deus, mas não brilhava a luz em lugar nenhum. Então Jesus estava dizendo: vocês deveriam ser luz, mas não estão sendo luz. Vocês deveriam ser como um farol, mas vocês estão se escondendo. Vocês deveriam ser como uma candeia, mas não estão deixando brilhar essa luz que vocês dizem que tem. Vocês dizem que tem a luz. Por isso, querido, em alguns momentos os fariseus tiveram que procurar, combater o ensino de Jesus.
Porque eles não viviam essa verdade. Eles não viviam a integridade de coração. Por isso, em alguns momentos, eles tiveram a oportunidade de ser candeia, mas não foram. Eles conheciam bem e se gabavam da palavra, de deter a palavra, mas não a usavam como deveriam. Sabe, talvez você conheça alguém que se gabe de fazer parte de uma igreja, que, sabe, gosta de dizer: eu sou da igreja Família que Ama, eu sou da célula do meu líder fulano, sabe, se gaba de dizer: eu conheço o versículo tal, mas que parece que essa palavra não faz efeito, parece que fazer parte da igreja de Jesus não faz diferença, parece que estar envolvido em uma célula não muda nada. Você conhece alguém que se aproprie da palavra e diga: eu já li a Bíblia toda, do começo ao fim, mas não parece que tem a palavra na sua vida, não brilha a luz da palavra no seu ser. E era sobre exatamente isso que Jesus estava falando nessa parábola. E eu queria, em nome de Jesus, nessa manhã, introduzir essa mensagem ao teu coração, porque a mensagem, ela só vai terminar no culto da tarde. Então eu quero começar a mensagem agora, e você vai estar conosco no culto da tarde, na segunda parte da mensagem, em que a pastora estará ministrando. Então preste atenção, porque aqui a gente aprende algumas lições com Jesus, e a primeira delas é: você foi feito para brilhar. Então Jesus está dizendo: levante-se para brilhar. Levante-se para brilhar. Você pode dizer isso aí, essa pessoa que está pertinho de você aí na sua casa? Como você está só em casa, você pode dizer isso à vontade, né? Talvez você não precise nem de máscara para dizer isso a alguém perto de você. Então você pode dizer isso aí: levante-se para brilhar, porque afinal de contas você foi chamado para brilhar. Sabe, olhando no verso 33, a Bíblia diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Uma candeia, um farol, uma tocha foi feita para brilhar, não feita para ficar escondida. Então você é luz. Se você tem luz, você não foi levantado para ficar escondido. Você não foi chamado para ficar debaixo de vasilhas de alqueire, debaixo de alguém, debaixo de algo ou alguma experiência que faça você ficar escondido, faça você se calar, faça você retroceder, faça você ficar, sabe, limitado e paralisado. Se o evangelho tocou no seu coração, se a luz que é Jesus alcançou você, ele não pode ficar escondido em você. Se você já teve uma experiência com Jesus, se você já, sabe, teve uma experiência com o evangelho ou está tendo, essa luz chamada Jesus, esse evangelho que liberta, que cura, que salva, que transforma, ele não está em você para ficar escondido em você, ele está em você para poder você brilhar, como Jesus diz: ei, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam a sua obra mudada, a sua vida transformada, para que eles vejam que você é uma nova criatura e glorifique aquele que gerou a luz em você. Uau! Você não foi feito para ficar escondido. Ei, escute. Você não foi feita ou feito para ficar escondido. Está na hora de você começar a brilhar aonde Jesus vai te levar. Está na hora de você começar a brilhar. Está na hora de você se levantar e começar a brilhar. Não faz sentido nenhum uma luz ficar escondida. Não faz sentido nenhum um farol ser coberto, uma tocha ser coberta, um candeeiro ser coberto por algo. Ao se acender uma luz, o que se deseja é clarear, é iluminar onde se precisa. Eu tenho certeza que você vai no ambiente da sua casa, você liga a luz, porque você quer que a luz clareie, quer que a luz te ilumine, quer que a luz possa fazer com que teus olhos enxerguem aquilo que as trevas ocultam. Então escute, você precisa se ver assim, porque você é luz em Jesus para essa geração. Você é o farol desta geração. Eu quero dizer mais, você é a candeia da sua casa. Se você está em Jesus, você é a candeia da sua casa.
Você é a luz que a sua família precisa. Ei, escute, eu vou um pouquinho mais além. Você é o farol da sua rua. Você é o farol que a sua rua precisa para mostrar, sabe, tirar toda a escuridão, todas as trevas e mostrar a verdadeira luz. A ênfase está na natureza pública da fé em Jesus. O que é que Jesus estava dizendo? Ei, Jesus estava dizendo que, escute, os olhos, ele estava falando aqui dos olhos, que são os olhos do corpo. A candeia é como os olhos do corpo. Jesus está falando de fé. Jesus está falando de fé. Então entenda que a ênfase da palavra de Jesus aqui é a fé que se torna pública. Sabe, por muito tempo, no começo da minha caminhada cristã, a gente fica, o ambiente de trabalho, o que eu vou dizer aqui agora que eu sou crente? Como é que eu vou explicar para as pessoas que eu entreguei minha vida para Jesus? E você, às vezes, sabe, por ficar intimidado, por vergonha, você omite, você esconde a sua fé. Mas era isso que Jesus estava dizendo, não faz sentido. Se a luz chegou no seu coração, se você não anda mais em trevas, se você anda na luz, não faz sentido você cobrir essa luz, você esconder essa luz. Não faz sentido se a luz foi ligada em você, foi ativada em você, se o Espírito Santo está em você, não faz sentido você ficar cobrindo, escondendo. Se a função da luz é iluminar, se a função da luz é gerar vida, claridade. Lembra que ele já tinha afirmado antes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Jesus já tinha dito isso. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará mais em trevas. Esse terá a luz da vida. Jesus chama para viver como destaque. Ei, em nome de Jesus, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Você não é qualquer pessoa. Você não é mais um na multidão. Você é alguém de destaque. Porque a luz chamada Jesus está em você. Então você não é mais um. Aonde você estiver, essa luz precisa brilhar. As pessoas precisam ver. Há uma luz diferente em você. As pessoas precisam enxergar. Há um comportamento diferente. Há uma fala diferente. Há uma forma de amar diferente. O que é que tem em você? E você vai poder dizer: eu sou a luz para brilhar. Eu tenho uma luz que o Senhor colocou em mim para brilhar. Então eu não sou mais um. O Senhor me levanta para ser destaque na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, no seu trabalho, onde você estiver. Você entende isso? Então o destaque, ao contrário do que muitos pensam, não é aqui fama. Eu não estou falando que você é um destaque porque você vai ser alguém famoso, você vai ser alguém com muito dinheiro, você vai ser alguém, sabe, com muitas posses. Não é isso. Destaque aqui, querido, é alguém que influencia. Você é um destaque porque você foi levantado pelo Senhor para influenciar as pessoas. Porque a luz, ela influencia os seus passos. Se você estiver no meio de uma escuridão e você vê uma luz no fim do túnel, ela vai guiar os seus passos. Ela vai influenciar as suas escolhas. Ela vai influenciar a sua decisão. Então entenda porque Jesus está dizendo que você é um destaque. Porque você é alguém levantado por Ele para influenciar. Você tem uma responsabilidade de influenciar essa geração. Agora deixa eu te perguntar, você é influenciado ou você é um influenciador? Você é mais facilmente influenciado pelas pessoas que te rodeiam, que estão com você, sabe, as pessoas que estão aí no seu ambiente de trabalho, as pessoas que são seus vizinhos, as pessoas que fazem um círculo dos seus relacionamentos, mas que não tem essa luz ainda? Ou você se levanta para influenciar essas pessoas nas suas decisões, através dos seus aconselhamentos? Quantas pessoas eu não conheço, no meu ambiente de trabalho, academia que eu dava aula, as pessoas sabiam que eu era pastor. Quantos de lá não me procuravam para um aconselhamento? Quantas vezes não cheguei numa roda de conversa, porque você sabe que ambiente de academia não é fácil.
Quantas vezes eu chego, tá os professores lá sentados, um nível de conversa, e quando eu sento na roda das conversas, aí logo se diz, olha, vamos mudar o assunto, porque o pastor chegou aí, agora vamos conversar sobre outras coisas. Mas poderia ser diferente, eu poderia sentar e eu poderia me deixar influenciar pelas conversas. Mas eu sei que o Senhor me levantou como destaque, como luz, como um farol. Então aonde eu estiver, a luz precisa estar. Então eu preciso me levantar para ser um influenciador. Era isso que Jesus estava falando para os fariseus. Era isso que Jesus estava falando para os seus seguidores. Vocês dizem que têm a palavra, vocês dizem que fazem parte de uma igreja, vocês dizem que estão envolvidos com Jesus, mas vocês não são influenciadores, vocês não são luz, vocês não são um farol para tirar as trevas, para clarear a vida de pessoas. Ei, Jesus está te levantando nessa geração para você ser um farol, para você ser uma tocha, para você ser uma candeia, para onde você chegar, você clarear, você inspirar, você influenciar uma geração que vai seguir os seus passos até a direção de Jesus. Você crê nisso? Então tome posse dessa palavra hoje. Sabe, querido, o que me leva a pensar, porque Jesus conta essa parábola, e o que me faz pensar que Jesus diz assim, ó, há uma necessidade de acender a candeia da casa. Jesus diz, não se acende uma candeia numa casa e se coloca ela debaixo do alqueire. Qual era a necessidade que Jesus estava dizendo? Que havia uma precisão de acender uma candeia na casa. É para aqueles que entrassem na casa, pudessem ser clareados por essa luz, pudessem ser iluminados por essa luz, pudessem ser influenciados por essa luz. A responsabilidade da candeia era gerar luz, era influenciar, era mostrar um caminho. Então foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou, está te chamando, está te levantando, para que você deixe uma marca na vida de todos aqueles que passam pela sua vida. Ei, qual é a marca que você está deixando na vida daqueles que passam pela sua vida? Analise hoje direitinho e encontre marcas da sua vida, na vida daqueles que estão passando pela sua vida. No nome de Jesus. Será que você não está vivendo escondido? Será que você não está vivendo escondido debaixo do alqueire? Está escondido em seus medos? Será que você não está escondido nas suas fraquezas? Na sua vergonha de dizer que você é crente cristão, que você segue Jesus, que você crê na Bíblia, que você tem o Evangelho? Será que você não está escondido nos seus traumas, nas suas preocupações demais, com o que as pessoas vão achar, com o que fulano vai pensar de mim, com o que cicrano vai achar de mim agora? Será que você não está se escondendo nas suas pendências não resolvidas, nos seus problemas? São realidades que podem cobrir a sua luz. São realidades que, se a gente não resolve, elas vão encobrir. Será como uma vasilha que estará sobre nós, não deixando que a luz possa tocar em mais alguém, não deixando que o mundo enxergue que nós somos farol, que nós somos candeias, que nós somos uma tocha, que nós somos uma luz, porque é uma vasilha. Há uma vasilha. Então hoje é o dia de você se livrar disso. Hoje é o dia de você decidir sair do seu mundinho, de deixar a luz brilhar. A luz não foi feita para clarear a si mesmo. Em nome de Jesus, não ache que Jesus colocou a luz em você para que você clareie para você mesmo. Não seja egoísta ao ponto de achar que sua vida está resolvida em Jesus e está tudo certo. Não, Jesus colocou a luz em você para que você seja luz para mais alguém, para que a luz brilhe para mais alguém. A candeia era colocada no velador, no lugar mais alto da casa. Sabe para quê? Porque a função não era clarear apenas uma pessoa, era clarear toda a família, toda a casa. Então você não foi levantado pelo Senhor para ser farol, para brilhar para você mesmo, mas para brilhar para o mundo, para as pessoas. Então reconheça
que você é a luz de Jesus. Reconheça que você é a luz de Jesus para esse mundo. Amém? No nome de Jesus. Por último aqui, nessa primeira parte da mensagem, posicione-se no lugar certo. Posicione-se no lugar certo. O verso 33, a parte B, diz: pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entrem na casa possam ver essa luz. Jesus está dizendo, o candeeiro não foi aceso para ficar encoberto, mas pelo contrário, ele foi aceso para ficar no lugar apropriado, no alqueire. O alqueire era um lugar, era como uma prateleira que as casas tinham naquele tempo de Jesus, que ficava no lugar mais alto da casa. Então eles descobriam o lugar mais alto da casa, ali eles construíam um alqueire, que era como uma prateleira, e ali eles colocavam um candeeiro no lugar mais alto, no lugar apropriado. Não era em qualquer lugar. Você não foi levantado pelo Senhor para ficar em qualquer lugar. Você precisa se posicionar no lugar certo. Há um lugar certo para você. Então se posicione na luz. Uma boa luz no lugar errado, ela perde o propósito de ser luz. Então você não pode estar no lugar errado. Você não deve estar no lugar errado. O Senhor te chama para você se posicionar. Esteja no lugar certo. Uma das marcas dessa parábola é que a luz deve estar no lugar apropriado, pois a sua função é iluminar, é influenciar. Então observe o seguinte, Jesus diz que ninguém ao acender uma lâmpada pensaria em cobri-la ou colocá-la debaixo de um colchão. Qual é o lugar da lâmpada na sua casa? Você já parou para pensar que as lâmpadas, elas não são colocadas no chão para clarear o ambiente, mas elas são colocadas no lugar mais alto? É assim a sua vida. Jesus não te levanta nessa geração para você ficar caído no chão. Jesus não te chamou para você ficar em qualquer lugar. Jesus não te chamou para você fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Jesus te chamou para você ficar no lugar mais alto, no lugar apropriado, no lugar de influência, no lugar de ser luz, de influenciar pessoas a sair da escuridão, das trevas e ir para o reino da luz. Há um lugar certo para você estar e fazer a coisa certa que o Senhor te chamou para fazer. Mas você precisa se descobrir, sabe? Para que os seus dias sejam dias de propósito. E não dias para cumprir uma agenda. Não fique aí achando que cumprir uma agenda vai resolver a sua vida. Você precisa descobrir o propósito de Deus no seu coração. E aí você vai ter uma razão de viver, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa. O lugar da lâmpada é o lugar mais alto. Ali, ela cumpre o seu propósito. Você quer cumprir o seu propósito em vida? Você só vai cumprir quando você descobrir o lugar certo de você estar. Então, seguindo esse raciocínio de Jesus, para o Senhor, era natural que os discípulos deixassem sua luz brilhar nesse mundo. O raciocínio de Jesus era simples. Se vocês têm a luz, que é a palavra, deixe a palavra brilhar na vida de vocês. Como a palavra pode brilhar, pastor? Ei, escute, a palavra deve brilhar através das suas escolhas. A luz deve brilhar através das nossas escolhas, das nossas obras. Tudo deveria refletir a presença e influência de Jesus. Tudo na nossa vida deve refletir a presença e a influência de Jesus, que é a luz em nós. Eu lembro da passagem que Paulo diz à igreja, 1 Coríntios capítulo 10. Ei, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O que Paulo estava dizendo? Se vocês são luz, então deixa essa luz brilhar. Ou seja, vocês vão comer, deixa brilhar a luz. Vocês vão beber, deixa brilhar a luz. Ei, o que é que você anda fazendo? O que você está fazendo? Está fazendo para mostrar a influência da presença de Jesus ou não? Toda
Todas as vezes que você for fazer algo, pense antes e diga: eu vou fazer isso, vai mostrar a influência de Jesus na minha vida ou não? Eu gosto muito de usar isso para me limitar para algumas coisas. Será que eu fazendo isso vai mostrar para o mundo a influência da presença de Jesus, da palavra de Deus no meu coração? Então tem muita gente brilhando, sabe, querido, mas brilhando para si mesmo. Por quê? Porque o que vale é eu mostrar a influência do meu ego, é a influência, sabe, do meu caráter, é a influência do meu achismo. O que vale é eu mostrar a influência dos meus conceitos, sabe, da minha crença, das minhas escolhas, porque eu sei fazer o melhor e eu quero fazer o melhor para mim. Então tem muita gente brilhando, mas brilhando para você. E a luz não foi feita para brilhar para si mesmo. Você não vê uma lâmpada brilhando para dentro, você vê uma lâmpada brilhando para fora, porque a luz ela não brilha para si mesma, ela brilha para as pessoas. Então acabe de achar que você fazendo as coisas para você, você está cumprindo um propósito. Não está. Jesus quer muito mais na sua vida hoje. Ele quer que você seja um farol, que você brilhe, mas não seja qualquer luz, seja aquela luz que vai impactar as pessoas. Brilhar para os interesses pessoais, brilhar para o seu egoísmo, brilhar até onde é conveniente para você. Jesus estava falando para os fariseus, queridos, preste atenção, porque a gente precisa entender o contexto da palavra. Para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando para aquelas pessoas que brilhavam para si mesmo. Jesus está falando para aquelas pessoas que achavam que estavam fazendo, que eram luz para a geração, mas não eram. Eles eram luz para si mesmos. Eles brilhavam até onde era conveniente. Eles iam até onde era pertinente. Eles faziam aquilo que estava gerando prazer para eles. Cumprir a lei era um prazer, sabe? Rangia os dentes, babava para cumprir a lei, mas era para alimentar um egoísmo. Todas as vezes que a gente quer cumprir com justiça própria a lei de Deus, na verdade a gente está alimentando o nosso ego. Agora eu vou ter que punir fulano porque fulano pecou. Você está querendo ser luz para você, e não foi para isso que Jesus te chamou. Lembra quando aquela mulher foi pega em adultério e jogada em praça pública, e os fariseus ali, os religiosos, tudo com pedra na mão, dizendo: Jesus, a lei diz que a gente tem que matar, e agora o que é que o Senhor diz? Jesus diz: o que é que eu digo? Eu digo a vocês, se vocês fossem luz, vocês não matariam, vocês gerariam vida, vocês não atirariam pedra, vocês se recolheriam e vocês abençoariam a vida da pessoa. Então quem não tiver pecado aqui, atira a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus disse assim: quem não está sendo luz, saia. Não ficou um. Não ficou um, sabe por quê? Porque eles foram pegos com um confronto e eles reconheceram: nós estamos sendo luz para o nosso egoísmo, para nós mesmos, até onde é conveniente. Em nome de Jesus. O que Jesus estava combatendo aqui era sobre a conveniência. E hoje Ele quer falar profundamente ao teu coração. Será que você está sendo luz? Ou você está sendo luz até onde é conveniente para você? Porque a gente fica pensando assim em casa mesmo. A pastora ama, onde ela passa ela liga a luz. Só que ela não desliga. Quando eu vejo, está toda a casa, as luzes ligadas, banheiro, cozinha, despensa, quarto, sala, varanda, terraço, até a luz da rua. Eu digo: meu amor, eu não trabalho, eu não sou o dono da Celp. Custa nada, você ligou, mas quando terminou de usar o ambiente, aperta no interruptor de novo, desliga. Por quê? Eu fico pensando em economizar. Sabe, é exatamente esse pensamento, querido.
Jesus está dizendo, você vai brilhar até onde é conveniente para você, porque você fica pensando demais só em economizar suas energias, economizar a sua agenda, economizar o seu tempo, economizar, sabe, o seu conforto, e aí você não quer ser luz para a geração, você quer brilhar para você mesmo, porque você não quer gastar a luz que está em você. Jesus, ele é a fonte inesgotável, e ele está dizendo, gaste, vá para a rua, faça alguma coisa, toque nas pessoas, fale do evangelho, mas não economize a luz que foi feita para brilhar através de você. Eu sei que é diferente, porque a energia da céu a gente tem que pagar, mas a luz de Jesus, ela é de graça, e é debaixo da graça para o teu coração. Então não se preocupe em economizar, porque essa luz nunca vai se esgotar dentro de você. Jesus é a fonte inesgotável para gerar luz. Então gaste, diz essa pessoa que está ao seu lado aí, está na hora de você gastar essa luz, gastar bastante para clarear a vida de outras pessoas. Não economize mais essa luz que foi colocada em você para brilhar. Seja um farol nessa geração. Seja um farol nessa geração. Em nome de Jesus. Não brilhe até onde é conveniente para você. Não queira economizar essa luz chamada Jesus. Com Jesus a gente não economiza. Com Jesus a gente não pode preferir uma agenda do que o propósito. Com Jesus a gente não pode escolher o conforto no lugar do chamado. Jesus está chamando você, então se levante e se posicione. Só para começar, se levante e se posicione. Reconheça que você precisa estar no lugar certo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero parar aqui, porque a pastora vai completar a mensagem no segundo horário. Se você quiser pegar o final dessa história, você precisa estar conosco às 17 horas. Mas eu quero terminar contando uma ilustração. Havia um marido que disse, eu quero dar um lindo presente à minha esposa. Ele passou numa joalheria, uma loja de joias, chegou para a vendedora e disse assim, eu quero um porta-joia. Quero dar para minha esposa um porta-joia. Ela disse, olha senhor, o senhor chegou no dia certo, porque nós estamos numa promoção aqui, num lindo porta-joia. Deixa eu te mostrar, esse porta-joia, ele brilha, ele tem uma luz que ele brilha. Onde o senhor colocar, sua esposa vai amar, porque ele tem uma luz, ele brilha. Quando ela botar lá, ele vai brilhar. Ele disse, uau, eu quero comprar isso. Todo animado, ele prepara o presente e leva para sua esposa. Chega em casa, ele diz, meu amor, eu trouxe um presente para você, lembrei de você, uau, isso é fantástico, eu gosto muito de fazer isso. Aonde você passar, marido, se você está me ouvindo agora, aonde você passar, lembre-se da sua esposa, compre um presente para ela todo dia. As mulheres amam. Esse marido chega em casa e diz, olha, eu trouxe um presente para você, está aqui, meu amor. Ela desembrulhou um presente e disse, uau, que porta-joia lindo. Ele disse, tem um detalhe, ele brilha sozinho. Você quer ver? Ah, vamos ver. Eles entraram no quarto, todos animados, os dois, apagaram a luz e disse, agora ele vai brilhar. Sentaram na cama e ficaram esperando. Esperaram 1 hora, esperaram 2 horas, esperaram 3 horas, 4 horas. Ela olhou para ele e disse, meu amor, eu acho que você foi enganado. Esse porta-joia não brilha, não tem luz para brilhar. Ele disse, não é possível, aquela mulher me enganou. Amanhã eu vou voltar lá e vou fazer conta que ela me devolva o dinheiro. Dormiram. Quando acordou, a mulher foi lá, leu o manual de instrução do porta-joia. O marido saiu para trabalhar. Quando ele volta, disse, eu vim pegar o porta-joia que eu vou levar para devolver. Ela disse, vai lá no quarto e dá uma olhada. Quando ele entrou, apagou a luz, o porta-joia estava brilhando. Ele disse, uau, o que você fez? Ela disse, simples, eu li o manual, e o manual diz que o porta-joia, para brilhar, ele precisa ser exposto à luz do dia. Porque essa luz vai gerar uma energia nele, e aonde ele estiver, ele vai brilhar. Uau, isso nos faz entender, querido, um princípio. Uma lição preciosa que Jesus está dizendo aqui, que para brilharmos primeiro, nós precisamos ser expostos à luz verdadeira, chamada Jesus. Ele te chama para você brilhar nessa geração, mas você precisa se expor a Ele. Você precisa, nesse dia, você expor a sua vida a Jesus. Você dizer, Jesus, aqui estou eu. Eu sei que Tu és a luz do mundo, e eu quero que essa luz, ela me dê energia, ela gere vida em mim, ela mude meu coração, ela transforme meu ser.
para que aonde eu estiver, eu possa brilhar. Você não brilha sozinho. Você não brilha por si mesmo. Você brilha quando a luz do Evangelho de Jesus, ela consegue gerar vida em você.